A gente disse pra ele, não, a gente precisa ir pra São Paulo, o senhor arruma aí o que dá, né, arruma pelo menos um dos problemas. Aí ele nos assegurou, mas pode ter dois, mas vou arrumar. Aí ele foi lá e arrumou esse único problema. Quando a gente foi tentar arrancar o carro, o segundo problema que ele imaginava que pudesse ter apareceu. Aí, praticamente pelo valor que era, né, a gente desistiu assim totalmente de ir para São Paulo. Bom, vamos chamar um guincho e vamos voltar para Porto Alegre, vamos para a rodoviária de Osório e voltar de ônibus. Não vai dar para ir para Copinha. Bom, meu nome é Anderson Valença, eu sou fundador do Movimento dos Discípulos de Hall, que é um movimento espontâneo de colorados que faz ação social levando o nome do Inter. Em 2020, o Inter estava na Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Inter conseguiu chegar à final, né? A gente tentou fechar uma van ou um ônibus para poder ir até São Paulo, né? Porque apesar de ser um campeonato não profissional, era Grenal, e Grenal a torcida do Inter sempre tem que estar ali, né? Na empolgação, praticamente fechou um ônibus, mas aí as pessoas teriam que trabalhar, aí já foi para uma van, porque diminuiu o número de pessoas. Para finalizar, né, não chegando o número nem da van suficiente, a gente decidiu ir de carro, eu e mais 3 amigos. Aí a gente pegou o carro, né, locou um carro e saiu com antecedência, né, um dia antes para ir para São Paulo. Até então parecia que estava tudo certo pra gente ir lá e apoiar o Inter, né, levar o nosso apoio, porque Grenal é Grenal. Só que quando a gente chegou mais ou menos na altura de Osório, ali onde fica o pedágio, que é a divisa das cidades entre Porto Alegre e Osório, o carro começou a pifar e ele simplesmente parou. Ele parou de uma maneira que trancou todo o pedágio. Então imagina aquele monte de carro buzinando e a gente não conseguia fazer o carro andar, não conseguia tirar da pista e aquelas pessoas buzinando. O pedágio chamou um guincho. Esse guincho perguntou se a gente queria voltar para Porto Alegre ou se a gente queria levar em alguma oficina em Osório. Chegando nessa mecânica em Osório, o dono da mecânica falou que poderiam ser 2 problemas. Se fosse um, seria um valor. Mas arrumando esse problema e persistir esse problema, aí seria o triplo do valor. A gente disse para ele, não, a gente precisa ir para São Paulo, o senhor arruma aí o que dá, né, arruma pelo menos um dos problemas. Aí ele nos assegurou, pode ter 2, mas vou arrumar. Aí ele foi lá e arrumou esse único problema. Quando a gente foi tentar arrancar o carro, o segundo problema que ele imaginava que pudesse ter apareceu. Praticamente pelo valor que era, né, a gente desistiu assim totalmente de ir para São Paulo. Bom, vamos chamar um guincho e vamos voltar para Porto Alegre, vamos para a rodoviária de Osório e voltar de ônibus. Não vai dar para ir para Copinha. Mas um desses meus amigos, né, que faz parte dos discípulos de Hall, ele disse assim, ó, eu tenho um amigo Uber, eu vou pedir pra ele vir nos buscar, ele é muito colorado e tudo mais. A gente, não, tá tranquilo. Quando esse meu amigo liga pra esse rapaz que era Uber, nós já éramos 4 pessoas. O Uber pediu pra, mas o que tá acontecendo? Meu amigo explicou tudo, tá acontecendo isso, não vai dar pra gente ir pra São Paulo mais. Aí o Uber falou brincando pra ele, olha, eu tenho um tio que mora em São Paulo e eu tô com saudade dele. Além de que eu sou colorado. Cara, não precisou ele falar 2 vezes. A gente foi ali, se cotizou e disse, então quando tu vir buscar a gente em Osório, a gente não volta pra Porto Alegre. Daqui a gente só para em São Paulo. Aí ele pegou a gente na mecânica essa, o carro voltou sozinho com um guincho pra Porto Alegre, que outra pessoa recebeu, e esse Uber levou nós 4 pra São Paulo. E o carro dele era um Celta de 2 portas. Então imaginem o aperto, mas pra ver o Inter vale tudo, né? Aí o caminho foi aquilo, não respeitando muito as regras da estrada, do trânsito. A meta era chegar em São Paulo com o jogo andando, assim. Pegou toda a estrada que vocês devem imaginar. Quando a gente chegou em São Paulo, já pensando, vai ter aquele trânsito, né? Era aniversário da cidade, o dia da final, né? Por incrível que pareça, não haviam muitos carros na rua. Então a gente conseguiu chegar no estádio com 5 minutos de jogo. Quando a gente tava nesse caminho, eu falei brincando, se a gente chegar até o fim do segundo tempo, tá ótimo, ao menos os pênaltis a gente pega. Mas isso aí foi longe de eu ser um vidente ou qualquer coisa do gênero. Eu falei brincando porque eu não queria desanimar ninguém, eu queria que a gente chegasse em São Paulo. No final das contas, a gente chegou lá com 5 minutos do primeiro tempo, o jogo terminou empatado, nós fomos pros pênaltis como eu previa, e a gente ganhou nos pênaltis. Essa é a minha história.